Bem, pessoal, agora nós vamos estudar a segunda metade do capítulo 8, agora dos versículos 15 até o versículo 27. Essa visão aqui do capítulo 8 faz parte dessa seção do livro de Daniel, que é a seção que trata sobre as visões de Daniel, e sendo que os capítulos 7 e 8, eles de fato são paralelos, eu já comentei isso com vocês, eles são bastante parecidos um com o outro, na sua estrutura, na sua construção, e também no fato deles serem, de fato, o registro de visões e de interpretação dessas visões do profeta Daniel, diferentemente do que vai acontecer a partir do capítulo 9, ok? Na aula passada, a gente viu a primeira parte do capítulo 8, e é importante que você se lembre que o capítulo 8, assim como todo o restante do livro de Daniel, ele fala a respeito da soberania, da supremacia de Deus e da forma como Deus controla a história. No entanto, o capítulo 8, ele descreve uma visão que Daniel teve muito mais relacionada, muito mais focada a esse tempo de juízo, ao tempo de exílio sobre o qual, ou sob o qual Israel e Jerusalém estavam. Certo? Enquanto a visão do capítulo 7, assim como a do capítulo 2, mostra a supremacia de Deus no seu controle das nações, naquilo que o Novo Testamento vai chamar de o tempo dos gentios, o capítulo 8 e em diante, o capítulo 8 até o capítulo 12, eles são focados na questão de Jerusalém, na questão de Israel, nesse sofrimento que os judeus estavam passando na época que o livro de Daniel foi escrito. E então, a partir do capítulo 8, você tem aqui a explicação divina, uma explicação sobrenatural a respeito do presente e do futuro da história do povo hebreu, do povo de Israel, tá certo? E então, na aula passada, eu mostrei para vocês a visão. Basicamente, a visão, ela é uma visão de dois animais, diferentemente do capítulo 2 e do capítulo 7, que focavam em 4 reinos, mostrando essa sucessão de poderes em relação ao domínio de Deus e ao surgimento do reino de Deus. No final, o capítulo 8, ele vai se preocupar nesse avanço histórico que vai acontecer uma vez que o exílio acaba. Uma vez que Babilônia cai, que o exílio da Babilônia termina. Então, esse daqui é o que vai acontecer, é o destino de Israel. Assim como o capítulo 9 também vai trabalhar isso. As famosas 70 semanas, elas são a partir do término do cativeiro, do exílio na Babilônia, tá certo? Então, são textos que tratam a respeito disso, a respeito do futuro de Israel uma vez que a Babilônia cai. E aí você tem dois animais, certo? E esses dois animais, eles eventualmente, no caso, um é um carneiro, o outro é um bode. Eventualmente, os dois entram em conflito. O carneiro tem 2 chifres, o bode tem um chifre que toma proeminência. E depois desse chifre que toma proeminência, 4 chifres então surgem no seu lugar, certo? Então, isso é basicamente o que nós vimos, e agora então nós vamos partir para a interpretação do sonho, ok? E mais uma vez, a ideia central ela continua a mesma, só que com uma leve diferença. É que neste caso a soberania de Deus ela é enfatizada, ela é exibida no seu controle sobre o fim do domínio dos reinos deste mundo, e é importante que eu enfatize aqui sobre Israel, ok? E por que eu estou enfatizando isso? Porque existe uma tendência
natural, explicável, de nós lermos o livro de Daniel e então querermos que aquilo represente algo para nós hoje, certo? Então é natural isso, é que o livro de Daniel de alguma forma explique o nosso tempo e seja relacionado a nós. E muito embora eu vou mostrar para vocês posteriormente, ainda nesse nosso estudo do livro de Daniel, que sim, o livro de Daniel tem uma relação com os nossos dias por causa do Novo Testamento, que utiliza o livro de Daniel dessa forma, mas nossa preocupação inicial precisa ser entender o livro de Daniel dentro do seu contexto e nas suas aplicações imediatas. E o livro de Daniel, ele é um livro sobre a soberania de Deus na história de Israel. Ele é um livro que procura explicar os eventos históricos relacionados ao povo judeu e a Jerusalém, que é a cidade do grande rei. Sendo assim, nós precisamos ler o livro de Daniel como sendo um livro que exibe a soberania de Deus nesse processo histórico que culminará na restauração de Israel. Esse é o contexto original do livro de Daniel. E o capítulo 8, como eu já expliquei para vocês, isso na verdade vai até o capítulo 12, ele é um capítulo que, especialmente a segunda parte do capítulo 8, que enfatiza bastante essa questão do fim do exílio, o fim do exílio de fato, o fim do sofrimento que os reinos deste mundo infligem sobre Israel, sobre Jerusalém, sobre o povo de Deus, ok? Então, vocês vão perceber na leitura que essa é a ênfase do texto, a soberania de Deus exibida no seu controle sobre o fim do domínio dos reinos deste mundo sobre Israel. Em primeiro lugar, capítulo 8, versículos 15 a 18, falam a respeito do tempo do fim. É onde o anjo explica para Daniel que essa visão que ele havia acabado de ter, ela era uma visão a respeito do fim. E aí nós vamos trabalhar em que sentido ele está dando a respeito do fim. Em segundo lugar, versículos 19 a 22, é onde ele vai explicar quais são estes reinos que marcarão esse período do fim, esse período onde Deus eliminará o domínio dos reinos deste mundo sobre Israel. Depois, versículo 23 a 26, vai falar a respeito de um personagem, de um rei, que precederá o fim, que causará grande sofrimento, grande angústia para Israel, mas que então este será o rei que precederá o fim desse domínio dos reinos deste mundo sobre Israel. E então, versículo 27, a perplexidade de Daniel em relação ao fim. Ok? Então, esse aqui é a divisão, a estrutura do texto que nós vamos estudar. Primeira parte do texto, versículos de 15 a 18, é a parte em que o anjo explica para Daniel que a visão ela foi feita a respeito do tempo do fim. O texto, ele nos diz aqui que Daniel, ele depois que teve a visão, ele procurou entender a visão. E, aparentemente, aqui o que a gente percebe é que ele ainda está nesse estado de visão, certo? Numa espécie de transe que marca o estado típico daqueles que têm uma visão. A gente percebe isso pelo fato de se apresentar diante dele, depois também falar aqui a respeito de onde ele estava, e nós vimos que na sua visão ele estava em Suzã, então ele ainda está aqui nas margens do Ulai, e isso tudo nos leva a entender que ele ainda está
aqui no seu clima, digamos assim, no seu ambiente visionário, no ambiente em que ele recebeu a visão. E então o texto nos conta que ele procurou entender, e aí apresenta diante dele uma como que aparência de homem. Essa palavra aqui traduzida por homem, ela é diferente dessa daqui do versículo 16, enquanto essa aqui do versículo 16 é a palavra Adam, de onde vem o termo Adão, ok? É um termo mais genérico para homem. Esse termo homem aqui, ele é mais utilizado para falar a respeito de um soldado ou de um guerreiro, certo? Um homem guerreiro. E o que então nos indica é que aqui você tem uma espécie de guerreiro, de homem de batalha, que vai até Daniel. E então ele escuta uma voz como de homem, ou seja, é uma voz humana, essa é a ideia. Não necessariamente é um outro homem, mas alguém com uma voz humana, o qual grita e disse, Gabriel dá a entender essa visão, certo? Nós não podemos fechar, mas tudo indica que essa voz aqui, ela é a voz do próprio Deus. A gente vê isso no Ancião de Dias, que é aquele, então, que controla os eventos dessa realidade celestial. Então, Deus, então, ele fala para Gabriel. E o termo Gabriel, o nome desse anjo Gabriel, ele tem a mesma raiz dessa palavrinha homem aqui. Ou seja, aqui está sendo feito uma espécie de jogo de palavras, onde um soldado aparece, e esse soldado é Gabriel, que Gabriel significa soldado de Deus. E isso, então, nos indica ou nos mostra essa ideia do exército que existe por trás do exército humano. Que o anjo, então, é uma espécie de soldado do Senhor, como nós vamos ver posteriormente. Tudo isso é linguagem apocalíptica, é uma descrição da realidade típica das literaturas apocalípticas. Então, Deus, que provavelmente realmente se aponta a Deus, fala para Gabriel dar a entender a visão. Outro detalhe importante também é que aqui é a primeira vez, e se eu não me engano, a única vez no Antigo Testamento em que um anjo ele recebe um nome, ele é nominado, ok? Aqui também com Miguel, ambos no livro de Daniel. Então, o livro de Daniel é o único que nomeia um anjo. E aqui você tem Gabriel, que aparece também no Novo Testamento, isso é importante. O fato de que o mesmo anjo que trouxe a mensagem da parte de Deus para Daniel é o mesmo anjo que leva a mensagem do nascimento do Messias para Maria, certo? E para os outros personagens ali envolvidos. Isso é significante, isso é algo que você precisa guardar na sua mente, porque isso mostra o vínculo que o livro de Daniel tem com as narrativas do Novo Testamento. Então o texto diz que Gabriel foi até onde ele estava, e aí, olha só que interessante. Dois detalhes aqui. Primeiro, Daniel, que era o sábio que interpretava os sonhos e visões, ele primeiro não sabia, ele procurava entendê-lo. E em segundo lugar, ele fica amedrontado e prostra-se com seu rosto em terra. Aqui você tem uma reação de fragilidade, uma reação de fraqueza. Você se lembrar muito bem, em outras descrições mais apocalípticas, você vai ver que essa é a reação comum quando existe uma exposição de um homem, de um ser humano,
a uma realidade sobrenatural. Então aqui você tem um soldado, um guerreiro da parte de Deus, sobrenatural, aparecendo para Daniel. E então, quando isso fica evidente, ele cai de medo. Isso também vai se refletir no Novo Testamento, quando Pedro percebe a sobrenaturalidade de Jesus. Você vai encontrar isso também no livro de Apocalipse. Então, essa é a reação normal de um ser humano quando se dá conta de um ente sobrenatural na sua presença. E aí, o ponto, então, do texto é essa expressão aqui, onde Daniel, primeiramente, é chamado de filho do homem. Então, note a distinção entre o homem Daniel e o homem Gabriel. E ele, então, explica que essa visão se refere ao tempo do fim. E aí é que vem a questão: que tempo do fim é esse? Normalmente, quando você está lendo o texto de Daniel, você pensa logo o seguinte: ao fim do mundo, né? Então, isso daqui, essa visão se refere ao tempo do fim, à escatologia, aquilo que fala a grande tribulação lá no futuro, o milênio, essas coisas, o final escatológico da história humana. Mas, como eu disse a vocês, nós precisamos entender esse texto dentro do seu contexto. Então, que fim é esse que o autor está falando? Esse fim aqui, pessoal, é o fim da perseguição dos judeus. Ou, melhor dizendo, da perseguição aos judeus. Isso vai ficar ainda mais evidente no capítulo 9, quando a expressão "e porá fim", ela vai aparecer em vários momentos, certo? Falando da perseguição e que o seu fim, aquele que causa a perseguição, ele é com a vinda messiânica, ele é com a vinda do ungido. Então, esse tempo do fim é o tempo do fim do sofrimento de Israel após o tempo do exílio. Então, você precisa entender isso, que uma vez que a Babilônia cai, e aqui nós estamos com essa visão, no ano em que a Babilônia cai, uma vez que a Babilônia cai, a Pérsia, o governo Medo-Persa assume, o Império Medo-Persa assume, pouco tempo depois os persas permitem que os judeus voltem para a sua terra. Então termina ali o exílio. Oficialmente, digamos assim, a queda da Babilônia é o fim do exílio de Israel, mas não é o fim do sofrimento de Israel. Então, aqui está sendo revelado para Daniel que o sofrimento de Israel, ele ainda continuaria depois do exílio, mas ele teria um fim. E aí o texto fala que ele desmaiou com o rosto em terra. E então ele o tocou, pôs em pé no lugar onde ele se achava. Isso, de fato, deve ter sido algo muito duro para Daniel ouvir, tá certo? Então ele desmaia diante do anjo e o anjo o ajuda. E então o anjo começa a descrever o que é que vai acontecer. Olha, eis que te farei saber o que há de acontecer no último tempo da ira. Que ira é essa daqui? Da ira contra Israel. Por quê? Porque os judeus, o Daniel entendia muito bem que os judeus estavam sendo perseguidos e exilados, e então perseguidos como resultado do juízo divino, porque eles não guardaram a lei do Senhor. Isso vai ficar ainda mais claro no capítulo 9. E então a ira de Deus está sobre eles e por isso eles estão em juízo. E o capítulo 9 vai ter Daniel orando mais uma vez, querendo saber quando é que isso iria acabar. E então o anjo explica que essa visão se referia a esse tempo determinado do fim dessa ira contra Israel. E aí ele explica que
aquilo que vai acontecer após a queda da Babilônia, após a queda da cabeça de ouro, após a queda do leão, nas duas imagens, capítulo 2 e capítulo 7, é, então, um domínio da Média e da Pérsia. Esse é o animal com 2 chifres, e o bode peludo é o rei da Grécia. E para mim isso daqui fecha completamente a questão de quem é o último animal, certo? Quem é o último império? Quem é que o capítulo 2, o capítulo 7 se referem como sendo este quarto império, este quarto reino que estaria dominando Israel antes da chegada do fim, antes da chegada do reino de Deus? A resposta está aqui, é bem evidente, isso é o rei da Grécia. Alguns tentam fazer alguma espécie de arranjo dizendo o seguinte: não, aqui no capítulo 8, o que nós temos é a descrição do segundo e do terceiro animal. Então, a preocupação aqui é o segundo e o terceiro animal. O quarto animal do capítulo 7 não é tratado aqui. Mas isso é facilmente refutado quando você compara o capítulo 7 e o capítulo 8, e você percebe que a descrição das pernas no capítulo 2, do último animal do capítulo 7 e do pequeno chifre da Grécia no capítulo 8, elas são praticamente idênticas. Eles fazem a mesma coisa. Então é evidente que o bode, ele é o mesmo quarto animal e o quarto império do capítulo 2, certo? E aí ele fala que haverá um chifre, lembre-se da imagem de chifre como poder, entre os olhos é o primeiro rei. Nós sabemos que isso daqui se refere a Alexandre o Grande, certo? Então esse primeiro rei é Alexandre o Grande. E esse rei, esse domínio de Alexandre o Grande, ele é quebrado, levantando-se 4 em lugar dele. E isso daqui se refere ao fato de que, quando Alexandre o Grande morreu, não se encontrou sucessor para ele. Então, o seu reino, o seu império foi dividido entre 4 dos seus generais, que nós vamos ver já já aqui na imagem, e que não terão força igual a que Alexandre o Grande tinha. Então, só para você ter uma ideia, aqui eu trouxe um gráfico para mostrar a vocês. Note, eu vou mudar a cor aqui da caneta para ficar mais fácil. Então, note aqui. Opa, deixa eu colocar outra cor melhor. Cor branca. Então, note aqui esse espaço em vermelho aqui. Esse é o domínio da Babilônia, certo? Depois, o espaço em azul, aqui em cima, ó. Esse espaço em azul é o domínio do Império Persa, que dominou a Média também. E então, o laranja aqui se refere ao domínio grego. Então, note que o que Alexandre o Grande, que começou aqui na Macedônia, olha aqui em cima, certo? Eu não sei se você está conseguindo prestar atenção direitinho ou identificar direitinho ali em cima, mas aqui, ó, pronto, melhorou. Alexandre o Grande começou aqui de cima e ele então conquistou tudo, como foi dito nos textos. Ninguém conseguia resisti-lo. Ele então conquistou tudo que a Pérsia tinha, tudo que a Babilônia tinha antes dele. Aqui então você tem toda a extensão do Império Macedônico, do Império Grego, do Império de Alexandre o Grande. Você deve perceber que aqui está a região da Macedônia com a Grécia, certo? Israel fica mais ou menos aqui nessa região. Aqui embaixo você tem
uma região muito importante, que é a região do norte do Egito. Essa partezinha daqui é a parte, outra parte importante do Império, certo? Aqui você tem onde ficava a Babilônia e aqui, então, a parte mais oriental do Império Grego. E aqui você tem, então, a divisão. Uma vez que Alexandre o Grande morre, o seu reino ele é dividido. Essa parte em verde, aqui na Macedônia, é a parte que é dado para um dos seus generais, que era o general Cassandro. Essa parte em amarelo aqui, ela é dada para o general Lisímaco. E para o nosso interesse, é importante que nós saibamos aqui, essa partezinha do norte do Egito, que é dado para Ptolomeu, que produz a dinastia dos Ptolomeus. E essa parte toda em amarelo aqui, ela é dada para Seleuco, que produz a dinastia dos Seleucidas, de onde vem Antíoco Epifânio. E um detalhe que eu quero chamar a sua atenção é que Israel fica bem aqui, ó. E note como Israel fica exatamente entre os Ptolomeus e os Seleucidas. E então, essa regiãozinha aqui de Israel, ela vai ser ambiente de embates entre os Ptolomeus e os Seleucidas. Então, Israel, em primeiro lugar, passa a ser dominado pelos Ptolomeus, mas posteriormente, com o avanço do Império Romano sobre o norte do Egito, os Ptolomeus eles ficam fragilizados e então os Seleucidas conseguem avançar sobre Israel e depois sobre o norte do Egito. Os romanos então expulsam ou ordenam que os Seleucidas saiam do norte do Egito e então eles se voltam para essa região aqui de Israel, que posteriormente iria ser chamado de Palestina, tá certo? Então nós vamos parar por aqui para nossa aula não ficar muito longa. Na próxima aula então a gente continua falando sobre este segundo animal, que é o Império Grego, tá bom? Então fique com Deus e até a próxima aula.